Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês, para que a gente possa trabalhar nessa nossa árdua caminhada, para que vocês consigam concluir o ensino médio e mais, consigam ter uma base para fazer qualquer tipo de prova. Gente, fica de olho, o Enem está chegando. E a gente vai trabalhar hoje, galera, com o volume 3, ou seja, a gente está trabalhando com o terceiro bimestre, estamos trabalhando com a terceira semana para o terceiro ano. Você fala, Matheus, é cabalístico, 3, é muito 3. Lembrando que faltam 3 meses para você fazer a prova do Enem. Então, galera, nessa nossa numerologia, venho aqui para falar para vocês, queremos trabalhar com o período entre guerras, ou seja, o que está acontecendo no mundo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e vamos realmente esmiuçar um pouco o conceito de crise de 1929. Beleza? Então repara nessa nossa logística cabalística, nesse mundo onde os números fazem muita diferença, muita gente quer mudar nome por causa de números, de quantas letras, a gente vai começar a trabalhar com a ideia do número 1929. Mas antes disso, queria convidar vocês, aqueles que não conhecem, a conhecer o nosso projeto, o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, o projeto que eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto onde a gente utiliza várias mídias sociais. Se você olhar, você tem o nosso contato WhatsApp, você tem Twitter, você tem no Facebook, você vai perceber, por exemplo, galera que está me acompanhando aqui no YouTube, você que está me acompanhando aí, aproveita, vai lá, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like, tem muita coisa bacana aqui no nosso canal. Você também que fica querendo informações, você tem o nosso Instagram, show de bola, você de repente encontra dúvidas, a gente tem toda uma programação para você, estudante, tá? Se você olhar aí, você tem também uma novidade bacana, você está vendo as plataformas de áudio, nós estamos trabalhando também com a construção de podcasts. E o Dicão, galera, tá dando uma dica para vocês aí, olha só, o Dicão tá igual o professor de matemática Marquinho, depois procurem saber, se você pegar o seu QR Code, ou como dizem os mais intelectuais, o QR Code, você vai ser levado direto para a nossa aí, plataforma, onde você vai encontrar tudo, www.plataformaescolaonline.com.br. Esses dias eu estava respondendo no YouTube aí, algumas pessoas, e vi quando eu falei, olha, a gente está em tanta mídia social que a galera vai encontrar professor daqui a pouco no Tinder. Eu falei, gente, eu tô com medo, o Tinder é até bem tranquilo, eu tô com medo de achar professor no OnlyFans. Galera, olha isso, não me assusta, imagina o Galvão sensualizando, olha gente, o Charles tirando a camisa. Então quer dizer, gente, é de tudo possível que você encontre nesse mundo digital, na Deep Web, beleza? Mas galera, falando sério, vamos começar a trabalhar com o período entre guerras e a crise de 29, mas antes disso, bora lá aí, roda a vinheta. Bacana, né? Então vamos começar a trabalhar. Gente, vejam vocês, tá? A crise de 29 e seus desdobramentos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a crise de 29, galera, vejam vocês, ela é uma crise que a gente chama de superprodução capitalista. Então, olha só, você vai perceber que a crise de 29 ela vai se dar por um momento onde você vai ter o quê? Uma produção muito maior do que o mercado pode absorver. Tá? Então você vai perceber que essa crise é muito do desenrolar do que aconteceu dentro da Primeira Guerra. Vamos lá. As sociedades capitalistas, nos anos que se seguiram à Primeira Guerra, assistiram a mudanças radicais em todos os seus aspectos. Aqueles que sobreviveram ao morticínio e à dureza da guerra tinham uma necessidade de compensação, de recuperação e superação dos anos perdidos. Eu estou vendo muita gente na pandemia achar que, não, vamos fazer festa no modelo JK, 50 anos em 5. Tá todo mundo aí, galera, vamos se cuidar que ainda tem muito pra gente o quê? Pra gente poder superar. Mas havia nos Estados Unidos, no planeta, aquela ânsia de você recuperar o tempo perdido. Nas cidades da Europa e nos Estados Unidos, tornou-se urgente a busca pelo prazer, em uma atitude hedonista, ou seja, a busca do prazer, carpe diem, viva o dia, e despreocupada em relação aos antigos valores morais burgueses, tipo, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, em geral, que sobreviveu fala, bom, me deram uma nova chance, eu vou entrar de cabeça. Mas surgiram vários clubes noturnos,
onde se dançava até alta madrugada ao som de orquestras. A moda estadunidense a tudo invade. Os conjuntos de jazz estavam por toda parte. Dançava-se o foxtrot e o blues em uma verdadeira explosão de despreocupada alegria. Ou seja, eu quero celebrar. Você tem aqui a questão do foxtrot, você vê aquela questão do passinho. Então havia aquela ideia, bom, se realmente eu tive uma oportunidade, viverei intensamente. Entretanto, esse contentamento superficial impedia que a maioria das pessoas levasse em conta o golpe que a guerra havia imposto, a hegemonia no mundo e as possíveis consequências desse fato. Por quê? Se a gente for fazer uma avaliação, galera, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser um duro golpe para a questão da Europa. Tudo bem que alguém vai acabar se aproveitando dessa situação. Em contrapartida, você vai dar uma alavancada violenta na questão dos Estados Unidos. Tá? Entretanto, esse período não surgiu nenhuma solução para a instabilidade econômica do Ocidente, muito arrasado pela guerra, né? Dependente do capital estadunidense. Essa euforia antecedeu a nova depressão econômica e a ruína. Como diria Marcelo D2 e Planet Hemp, o silêncio que precede o esporro, ou seja, aquela ideia de que, olha, algo está para acontecer. Bom, então a gente vê bem esse cenário. Show de bola? Então vamos lá, galera. Em meados de setembro de 1929, os especuladores da Bolsa de Nova York começaram a vender os seus títulos. Veja hoje nessa ideia. Já viu que todo mundo agora está na internet ensinando você a ganhar dinheiro? O segredo de como ganhar dinheiro, moçada, se eu soubesse realmente o segredo de como ganhar dinheiro, eu estaria contando para os outros? Tá? Eu vejo muito hoje a ideia dos day trades, a questão de investe, capitaliza e tal. Tem o seu valor, mas muito cuidado com essa ideia do fácil, tá? O mercado parou de subir e por algum tempo flutuou. Sempre que isso acontecia, o Banco Central estadunidense intervinha e comprava ações, estabilizando temporariamente o mercado. Ou seja, muita gente começou a abrir empresa naquela euforia, né? Por quê? A gente fala que na década de 20, tá? Só para a galera poder entender, a década de 20, os Estados Unidos começaram a propagar a famosa ideia do tal American Way of Life. Ou seja, as pessoas começam a entender e vivenciar o modo de vida americano. Propagado por Hollywood, difundido pela Coca-Cola, pela Ford. Então todo mundo que tinha uma grana naquela época para atender a demanda de uma Europa que se enfraquece depois da guerra, começa a investir em ações. Tá? E aí o que acontecia? Você vê que o mercado ele tem muito isso. As bolsas elas têm aquela ideia de regulamentar, compram quando está em baixa para tentar dar uma proteção. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York não encontrou compradores para quase 70 milhões de títulos de diversas companhias, ou seja, de ações. O que provocou uma espetacular baixa dos preços. Por quê? Muita gente querendo vender, não tendo mercado, há uma tendência natural que o preço cai. Os grandes bancos agiram mais uma vez, comprando ações a preços mais altos do que os do pregão, mas essa medida não salvou os pequenos investidores. 5 dias depois, em 29 de outubro de 1929, a Terça-feira Negra, não foi possível evitar o desastre da bolsa que arrastou os grandes investidores e empresas à falência. Cerca de 16,4 milhões de ações foram subitamente postas à venda. O excesso de oferta e a falta de compradores fizeram com que os preços dessas ações caíssem cerca de 80%. Tudo bem, professor de história não é bom na matemática, mas imagina se eu invisto 100 mil reais em ações, tá? Eu vou constatar que depois esses meus 100 mil reais viraram o quê? 20 mil. Galera, então muita gente começou a perder dinheiro nessas quedas absurdas. A elevada internacionalização da economia mundial, por quê? Porque, como eu falo, né, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo passa a depender da economia norte-americana, provocada pelo desenvolvimento do capitalismo monopolista financeiro e pelo imperialismo desde o final do século XIX, um dos fatores decisivos para que a gente entendesse na nossa última aula, Primeira Guerra Mundial, conectou em profundidade até então nunca vista, as economias das diversas áreas do globo. Ou seja, com essa quebra, eu tive nos Estados Unidos cerca de 15 a 20 milhões de pessoas empregadas. Porque as empresas abriram, quando houve essa quebradeira, muita gente fechou as portas e você tem um cenário não muito agradável. Por que você não dá um emprego para o meu pai? Então isso, na verdade, se
se torna quase que um mantra, né? Muita gente perdeu tudo, há uma quebradeira. Inclusive, galera, sugiro a vocês que assistam filmes, por exemplo, como A Grande Aposta, tá? Que é um filme que vai falar sobre a questão da crise de 2008. Tem um filme fantástico, se você tiver a oportunidade. Galera, não perca a oportunidade de assistir, chamado A Luta pela Esperança, tá? Fala da ideia de um boxeador, é estrelado pelo Russell Crowe. Inclusive o nome dele em inglês é Cinderella Man. Aí você vê exatamente como que a gente tem poder de tradução, tá? Então você tem A Luta pela Esperança, que é um filme bem bacana. Você tem um filme chamado Estrada para a Perdição. Então isso que eu falei, A Grande Aposta, também é bem legal. Mas eles vão mostrar meio que o desenrolado que está acontecendo de uma crise que ela vai o quê? Conectar o mundo todo, tá? Vejam vocês. Somado à posição hegemônica conquistada pelos Estados Unidos na economia mundial com o fim da Grande Guerra, porque, como eu falei, os americanos aproveitam que a guerra acontece na Europa, eles vão entrar na guerra do meio para frente e vão deixar de serem o quê? Devedores para virarem. Olha só, os Estados Unidos, galera, assumiram a condição de maiores credores, maiores investidores e maior mercado global. Por quê? Porque o mundo passa a depender dos caras. E essa internacionalização econômica tornou inevitável que a crise estadunidense contaminasse todos os demais países capitalistas. Lembrando que é o seguinte, né? O mundo passa a depender dos caras. Então você vê o que? O epicentro agora da economia mundial sendo os Estados Unidos. E aí vamos fazer uma ressalva. O único país que de fato não foi o que? Afetado pela crise de 29 foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque você sabe história muito melhor do que eu, e lembra que a União Soviética era uma nação socialista. Então eu estou falando de uma crise de quê? De precedente capitalista. Show de bola? Então, principalmente os europeus, tornando a crise de 29 uma depressão sistêmica. O Brasil, então, para quem acha que isso não acontece, o Brasil também sofreu com os impactos dessa crise. Isso porque os Estados Unidos era até então seu principal comprador de café. Quando eles quebraram, ele falou, poxa, eu não vou comprar café. E é engraçado, né, que quando nós tivemos a famosa crise de 2008, tá? É uma crise, na verdade, o seguinte, causada pela questão da especulação imobiliária. O que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Imobiliária. Muita gente Muita gente começou a pegar, igual, por exemplo, a ideia do mercado aquecido, começava a comprar imóveis num valor muito maior do que ele acontecia. E também houve uma quebradeira, que inclusive na época, o então presidente do Brasil, Lula, ele fala que a crise lá, que era um tsunami, chega no Brasil como marolinha. Até hoje a gente tem reflexos dela. Tá? Então você teve em 29 uma crise bem pesada. Para solucionar a crise, o presidente democrata Franklin Delano Roosevelt propõe o New Deal, também chamado de Novo Acordo. Qual que era a ideia? Esse plano fundamentou-se teoricamente nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, a famosa teoria keynesiana, tá? Crítico severo do liberalismo. Por quê? O Keynes ele fala, o que é o liberalismo, galera? O liberalismo ele consiste na ideia do Estado mínimo. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, hoje, o nosso então ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele é um cara que comunga das ideias dos neoliberais. Né? Você vê em 1989, quando nós tivemos o consenso de Washington, o mundo começa a falar novamente sobre a onda neoliberal. O que é isso? É a ideia do Estado mínimo, né? O chamado Chicago Boys. Então, na época, o Keynes ele falava de que você, quando deixa a economia livre, sem intervenção do Estado, era perigoso. Então, o que ele faz? Né? O Roosevelt ele pega essas ideias, alegando que um dos fatores da crise foi a ideia de você ter um Estado meio omisso, e ele resolve adotar quais medidas? Gente, fechamento temporário dos bancos e a requisição dos estoques de ouro para equilibrar as finanças. Tá? Então você pega aquele estoque como crédito. A desvalorização da moeda visando a elevação dos preços dos gêneros agrícolas a níveis toleráveis, de modo a permitir aos fazendeiros pagarem suas dívidas. Por quê? Porque na verdade houve aquela quebradeira generalizada, quem vai comprar, quem vai pagar. Porque galera, faz uma conta aí, eu tenho cerca de 15 a 20 milhões de desempregados. E é o que eu falo, por que o desemprego, galera, vejam vocês, desempregados. Por que desempregados? Por que o desemprego é tão perigoso para a economia?
Tá? Tudo bem que eu tenho problema social? Tenho. Eu tenho violência, tenho morador de rua? Tenho, mas eu tenho um problema grave. A pessoa que não trabalha, ela não recebe. Por si só, ela, o que, galera? Ela não tem poder de compra e a economia não circula. Tá? Então o que o Estado falou? Bom, eu tenho que dar um suporte para essa galera. Então eu tenho que dar um crédito para o fazendeiro. Tá? Vou emitir papel moeda e abandonar o padrão ouro, que permitia ao Banco Central financiar o seguro-desemprego. Olha só, a criação da administração para o ajuste agrícola, com o intuito de reduzir a produção agrícola, porque você tinha muito mais produto do que o mercado absorvia, mediante, olha só, subsídio. O que é isso? Incentivo do Estado. Então, repara, eu abandono aquelas ideias que muita gente considera, né? Por exemplo, o próprio governo americano, ele considera que a crise, tá? Ela vem de quê? De condutas liberais. Tá? Então isso realmente o quê? É um consenso entre vários historiadores. E aí você também vai trabalhar com a ideia de realizar grandes obras públicas. Vejam, como estradas, hidrelétricas, obras de irrigação, reflorestamento, hospitais, escola. Por que eu vou fazer grandes obras públicas? Primeiro, se são obras públicas, vejam vocês, são obras custeadas pelo Estado. Show de bola? E se são obras custeadas pelo Estado, eu quero que... Por que grandes obras? Porque quanto maior uma obra, maior é o quê? A geração de empregos. Então eu preciso gerar emprego para essa galera. Então é realmente o momento onde o americano ele vai o quê? Ter que cortar a própria carne. E aí você percebe que é um momento de recuperação e que essa recuperação, como o próprio texto coloca, ele vai se normalizar principalmente após o quê? Após a Segunda Guerra. Não foi tão fácil, mas você tem um impacto realmente muito pesado da crise de 29, tá? Então quando você fala, por exemplo, aqui do Roosevelt colocando a ideia do novo acordo, então vejam, é uma ideia, como a gente falou, dentro da proposta que keynesiana, tá? Aonde você tem o que, galera? Onde você tem a ideia de um Estado um pouco mais presente na economia. Tipo, há uma crise do sistema privado, mas o Estado bate no peito e fala, tá comigo. Show de bola? Então isso realmente fazia parte de uma política de salvação. Bom, então o que vai acontecer, galera? Vamos lá. No final de 2008, o mundo foi envolvido numa crise financeira que atingiu e ainda atinge a vida de todos. E aí sugiro a vocês, para quem gosta, assistam um filme chamado A Grande Aposta. Tá? É um filme que vai falar sobre uma crise. E galera, essa crise de 2008 é uma crise causada pela questão do quê? Ela foi uma crise muito gerada em função, como eu falei, da ideia da especulação do mercado imobiliário. Tá? Então você vai perceber que nos Estados Unidos muita gente começou a especular e muita gente comprava casa, depois hipotecavam. E aí aquilo, de certa forma, as grandes seguradoras, não me lembro, se eu não me engano, eu acho que era a AIG, que era uma grande empresa, uma grande seguradora, acho que ela patrocinou o Arsenal, foi uma empresa que quase quebrou. Então grandes o que? Você pegava o que eles chamavam do subprime, o crédito podre. Então você pegava o que? Você pegava dinheiro de possíveis dívidas e negociava com o dinheiro sem saber se a pessoa iria pagar ou não. Então isso derivou muito da questão do mercado imobiliário. Então mais uma vez eu tive o que? Os Estados Unidos como centro, tá? De uma crise que se espalhou. Tudo bem, ela teve menos impacto, mas ela também foi bem pesada. Então vejam só, neste período muitas referências foram feitas à crise de 29. A charge a seguir é exemplar. Então olha só uma comparação aqui. Tá? A crise em Wall Street, né, que é o principal centro econômico. 1929, o que eu estou vendo aqui nessa imagem? Tá? Eu entendo muito claro a ideia do patrão, tá? Do empresário que perde... Gente, para você ter noção, só nos Estados Unidos, no ano da crise de 29, quando houve aquela quebradeira, nós tivemos cerca de 1.500 suicídios. Porque havia muita questão da honra, né? A pessoa tinha muito aquela preocupação em pagar. Hoje tem um ditado que diz o seguinte: devo, não pago, nego enquanto puder. Antigamente falava, devo, não nego, pago quando puder. Hoje as pessoas falam assim, estou te devendo, mas não vou pagar. E vou negar enquanto eu puder. Olha que doideira. Então, quer dizer, você percebe que em 2029, o grande a sofrer os impactos é o patrão. Já em 2008, o que aconteceu? Repara que o patrão falou, não, eu vou jogar o problema para frente. Tá? E aí eu começo a entender o empregado como sendo o quê? Falei, bom, o que eu faço? Você começou a ver fechamento de empresas, você começou a ver, por exemplo, tá? Demissão em massa, então aquela história. Né? Muita gente ganha dinheiro naquela crise. Isso realmente é uma coisa que gera muita polêmica. Tem um livro chamado Justiça, Faz a Coisa Certa, do Michael Sanders, ele fala disso, que muita gente ficou indignada porque o governo ajudou os empresários e esses mesmos empresários que mandaram o quê? Os empregados embora.
tá? Então, o que vai acontecer, galera? Vejam só. Então, a gente tem uma crise aqui, para a gente poder entender um pouco esse contexto. Bom, vamos lá. Com base na charge e em seus amplos conhecimentos, responda ao que se pede. Qual a principal diferença de comportamento entre os empresários de 29 e 2008? O que a gente viu ali? Em 29, o empresário acaba sendo o quê? Sendo a grande vítima, ele acaba absorvendo os impactos da crise. Em 2008, o que o empresário faz? Ele vai o quê? Passar adiante os efeitos da crise para os seus empregados. Tá? Identifique uma semelhança. Eu acho que uma semelhança é muito claro, né? Ambas elas vão ter como o quê? Como o epicentro dos Estados Unidos, claro, e dali você espalha a crise para o planeta. Tá? Então você tem o centro dos Estados Unidos e espalha de forma global. E uma diferença? Bom, eu costumo dizer que a de 29 ela vai ser uma crise em função do quê? Da ideia da superprodução industrial. Show? Então você percebe o quê? A ideia de você produzir mais do que o mercado absorve. Tá? Enquanto 2008, galera, você tem uma crise dentro do mercado imobiliário. Tá? Então, como a gente percebe? Então, muita gente começa a pegar o que? Você começa a ver bancos negociarem. Então, por exemplo, eu financiei meu imóvel. Tá? Financiei meu imóvel 300 mil. O banco, vamos imaginar, se fosse no Brasil, a Caixa me emprestou 220. Eu paguei 40. Então, ainda estou devendo. Então, a Caixa ela vai negociar com aquilo que falta. Então, ela vai prever que eu pague. Se eu não pagar, o que vai acontecer? Tá? Então, repara o seguinte, galera, o que eu coloquei como sugestão de resposta para vocês aqui, nessa comparação de 29 aí com 2008. Gente, olha só, percebemos que na crise de 29 os principais atingidos foram os próprios empresários, que acabaram absorvendo prejuízo, como eu falei, suicídio, a todo um cenário. Enquanto na crise de 2008 as consequências caíram sobre os trabalhadores, que acabaram sofrendo com o fechamento de fábricas, com as emissões em massa. Podemos identificar como semelhança que as duas surgem nos Estados Unidos e se espalham pelo planeta, ou seja, a ideia de um epicentro que vai se espalhando. E o ponto de diferença é que a crise de 29 derivou de uma alta na produção industrial e do baixo consumo, ou seja, superprodução, enquanto a de 2008 foi fruto de uma crise do sistema financeiro imobiliário, da especulação e de uma grande quebradeira. Show? Então, galera, é uma sugestão, beleza? Para que você realmente tenha essa noção de como que a coisa acontece. Show? Tranquilo? Então, gente, assistam esses filmes que eu te falei. A Grande Aposta, A Luta pela Esperança, tem um outro chamado Seabiscuit, Alma de Herói, A Estrada para a Perdição. Tem aquela série, né, que passava na HBO, The Boardwalk Empire. Eu não cheguei a ver, mas me falaram que é bem legal. Tá? Então vamos lá, galera. Então é o seguinte, questão número 2 agora do UFMG. Desde a Primeira Guerra, o capitalismo concorrencial dava sinais de esgotamento, porque aquela ideia da livre concorrência ela começa a dar espaço para os conglomerados. Lembra da última aula? Os trusts, holdings, cartéis. A crise de 29, porém, constituiu um divisor de águas no que diz respeito à mudança da atuação do Estado na economia. Então aí vem aquela questão, o texto, os estudiosos alegam que até a crise de 29, vejam vocês, galera, eles falam o seguinte, que até a crise de 29 eu tenho a conduta de um Estado liberal. Tá? Isso é um consenso entre historiadores que vão falar o seguinte, não, que essa ideia do que da oferta e procura, e quando você tem a crise, qual é a grande medida tomada? Por exemplo, o Roosevelt, ele vai buscar ensinamento de quem? De Keynes. E o Keynes é um cara que vai trocar esse Estado liberal por um Estado interventor. Tá? Tanto é que, por exemplo, o que a gente viu no texto? As soluções, galera, tá? Então você tem um Estado que meio que bate no peito e fala, tá comigo. Então as soluções elas estão muito ligadas ao que? A intervenções, a subsídios, tá? A obras públicas. Então eu acho que a grande mudança, olha só, o que eu coloquei com vocês aqui, dentro dessa proposta aqui em cima do que é o New Deal, como eu falei, que ele está muito ligado às ideias de Keynes. Então olha só, gente. A principal mudança verificada é sentida na criação do New Deal, um novo acordo, proposto com as ideias de John Maynard Keynes, grande crítico do liberalismo econômico. E qual que era a ideia do New Deal? Que tem como objetivo ter um Estado mais ativo na economia, ou seja, o Estado assumir a responsabilidade. Beleza? Através de medidas como, olha só, grandes obras públicas. Gente, se são obras públicas, subentendo aqui que são obras o quê, galera? Dirigidas pelo Estado. Perfeito? Para quê? Para que você começasse a absorver aquela população desempregada. Além da criação da administração para ajuste agrícola. Qual que é a ideia? De você diminuir e tentar controlar a produção agrícola através de incentivo, subsídio estatal. Então vejam a preocupação de ter um Estado mais interventor.
Então aquela ideia de você meio que abandonar a proposta de um Estado mínimo e ter um Estado mais ativo nessa economia para que você possa então superar os efeitos. Tudo bem que os americanos vão se aproveitar da Segunda Guerra para o quê? Para dar o up que eles precisavam. Mas há uma mudança mesmo nessa política do Estado diante do que aconteceu. Show de bola? Então o New Deal realmente é uma coisa, por exemplo, que hoje o governo americano já não é muito adepto. Tá? Na época foi criado o quê? Seguro-desemprego, previdência social, salário mínimo, porque o americano ele trabalha muito com a ideia do salário hora. Show? E já que a gente está falando sobre a questão do New Deal, vejam vocês, o New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço. Ou seja, o que realmente você produz e quanto vale. Porque quando o produto encalha, o que acontece com o preço? Ele despenca. Tá? Entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno, ou seja, eu tenho que, de certa forma, arrumar um jeito das pessoas voltarem a acumular dinheiro, o dinheiro poder circular. O único que é importante, pelo controle do preço e da produção, pela revalorização dos salários, por isso a ideia de salário mínimo, e do poder aquisitivo das massas. Por quê, gente? Como que o cara está acumulando dinheiro para poder gastar para a economia circular? Isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação nas condições de emprego. Porque, gente, quando há o desemprego também, eu tenho que trabalhar com a ideia. Imagina, eu tenho 15 milhões de empregados. Aí eu ofereço emprego para a galera pagando 1.000. Aí apareceram 10 mil pessoas querendo ganhar R$1.000. Falei, pô, peraí. Se tem 10 mil querendo ganhar 1.000, eu vou falar, galera, então eu vou pagar 900. Aí ficam 8 mil. Aí eu vou pagar 700. Então o que o cara fala? Ele explora a diversidade. Então, quer dizer, você teve que criar um mínimo, né? Um mínimo necessário para a pessoa sobreviver. Então, tendo como referências os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais, então olha só, se são medidas governamentais, obviamente são medidas feitas pelo Estado. Então, é o que eu falo, galera, olha a maldade. Você que vai fazer a prova do Enem, medida governamental, então é medida do Estado. O que ele faz fazer? Flexibilizar as regras do mercado financeiro. Se você flexibiliza, você está tirando a ideia do Estado e deixando a livre concorrência. Não, eu estou tendo que regulamentar essa relação. Fortalecer o sistema de tributação regressiva, ou seja, cobrar impostos a situações anteriores. Em um momento eu estou falando disso, tá? É mesmo porque está tendo um fechamento de empresas, tá absurdo. Introduzir os dispositivos de contenção creditícia. O que é isso? De contenção de crédito? Está se falando isso? Eu quero o quê? Eu quero recompor, galera. Eu quero restabelecer a situação econômica, tá? Racionalizar, vejam vocês, racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. Gente, o que é isso? Gente, o que o texto está falando? O que eu preciso fazer? Restabelecer o equilíbrio. Então, se eu quero restabelecer o equilíbrio, eu preciso recompor aquela situação que está meio quebrada. Igual quando tem um time de futebol que ele está atacando muito, a defesa está mal, então você tem que recompor esse equilíbrio. Então olha a letra E. Gente, a letra E é de que eu não erro mais. A letra E é de que é a mais certa. Eu quero recompor os mecanismos de acumulação econômica, ou seja, regulamentar a situação do operário, do camponês, através da intervenção do Estado. Então a ideia do New Deal passa muito pela presença de um Estado interventor. Show de bola? Então, galera, é basicamente essa questão. Espero mais uma vez ter ajudado e convido a você, viu? Aluno do terceiro ano que está aí perdendo a oportunidade, estamos tendo diariamente, de segunda a sexta, aulas do nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Aulas ao vivo, 100% gratuita, com material disponível na plataforma, para você que quer se preparar para fazer a prova do Enem e não sabe aonde. Vem com a gente, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.